mais um vídeo nesse canal e o tema de hoje do vídeo é Goku vs Saitama, a verdade que não te contaram. Bom, você pode reparar que existem vários vídeos sobre esse assunto e nesse canal eu já fiz vários vídeos também, mas hoje eu vou falar tudo sobre esse assunto. Pode deixar o like e também um comentário sobre o que você achou do vídeo. Então, bora! Para começar, eu vou falar totalmente as coisas que andam circulando pela internet sobre o Goku. E também vou falar sobre o Saitama, até onde o Saitama vai, o que é fato, o que é mentira. Então, bora começar. Primeiro, vamos falar da velocidade de Goku. Bom, a velocidade de Goku é algo que simplesmente não é tratada em Dragon Ball. A velocidade em Dragon Ball não é tão explorada assim. O único guerreiro que foi confirmado ter a velocidade da luz foi Dispo. Dispo tinha a velocidade da luz. E nenhum guerreiro foi citado oficial sobre a sua velocidade. Bom, existem vários cálculos de fã, mas nunca chega em uma conclusão. Bom, eu sei que o feito do Goku clássico que desviou de um laser, né, de um laser, e simplesmente de um raio, né, na verdade, um raio, né. Então, simplesmente um laser, um raio, né, na verdade, um raio. E aí tem esse feito do Goku pequeno que possa dizer que tem a velocidade da luz, mas nada confirmado. Então, e sem falar que simplesmente que um dos filhos do Goku deu a volta à Terra. Simplesmente deu a volta à Terra em minutos. Então isso provaria a velocidade da luz. Mas também algo que simplesmente que anda circulando também, que os fãs falam. E também, simplesmente Goku simplesmente se adiantando contra o Rito, que tinha um poder de dar um salto no tempo. E ele simplesmente tinha velocidade para acompanhar antes de simplesmente dar o salto no tempo, né? Então, posso dizer que também esse feito também está no mangá e está no anime. Então, vamos supor. Então, a gente pode dizer que o Goku tem a velocidade da luz, mas nunca foi confirmado. Mas vamos dizer que o Goku tem a velocidade da luz ou próxima da luz. Então, esses cálculos de Gas que cruzou o universo, eu vou dizer também. Gas não cruzou o universo, Gas cruzou uma parte do universo. É mostrado que o planeta estava perto e Gas simplesmente viu esse planeta e simplesmente foi até lá. Ele não atravessou o universo, ele atravessou uma parte do universo que o planeta estava perto. Dá para ver na imagem, né? Dá para ver a imagem que não foi o planeta, não foi o universo inteiro, né? Então isso também é uma fake news que anda circulando, que Gas tem simplesmente trilhões da velocidade da luz. E também Gas, na verdade, ele tem uma velocidade próxima da luz, porque já fizeram o cálculo. Simplesmente um youtuber fez um cálculo lá onde ele mostra que comprova que Gas tem aproximadamente a velocidade da luz, porque foi calculado. Também tem esse vídeo, tem na internet, né? Do rei dos roteiros, né? Um TikTok rei dos roteiros. É só procurar. Então, agora vamos falar do instinto superior. Bom, o Goku, ele tem o instinto superior, que é uma habilidade que simplesmente dá a ele muito poder, né? De força bruta, né? O instinto superior, né? Uma transformação onde ele desvia de qualquer ataque, né? O corpo age sem pensar, né? Automático, né? Então qualquer golpe que ele leva, o corpo age de forma automática, sem pensar, né? Esse é o instinto superior. E também o Goku simplesmente esse feito também, agora o feito também de que ia destruir a Terra, que ia destruir o universo, na verdade, que ia destruir o universo, que na trocação de Bills contra Goku, disse que ia destruir todo o universo.
Mas falar que ia destruir é muito fácil. Eu quero ver na prática. Então, o Bills, talvez ele tenha, ele tenha o poder de destruir o universo. Mas é o Bills, né? Que tem simplesmente o poder de destruir o universo. Né? Simplesmente com a potência do soco. Mas o Goku não está no nível do Bills. E também, essa força veio do Bills, né? As ondas de choque que estavam espalhadas para o universo. Não sei se poderia destruir o universo, mas nunca é confirmado. Então o feito, simplesmente o feito, não comprova que simplesmente que Goku pode destruir o universo com a trocação de soco. Mas o Bills poderia destruir o universo na trocação de soco. Bom, então, sem falar que eu tenho várias provas também no Z, é dito também que Majin Buu conseguiria destruir o universo inteiro. É confirmado que o Buu tinha o poder de destruir o universo inteiro. E, na verdade, nunca o Dragon Ball Z chegou no nível simplesmente universal. Simplesmente nem no nível universal e nem multiversal. Destruir todo o universo, simplesmente o Majin Buu falou que ia destruir todo o universo. Então, o Dragon Ball sempre tem alguém falando que pode destruir o universo. Mas é hiperbólicas narrativas. Hiperbólicas e falácias narrativas, né? Que infla o poder do personagem. Ah, mas o Whis falou que poderia destruir, mas o Bills poderia destruir, não o Goku. Então, e outra coisa. Ah, mas um anjo falou. Ah, mas não sei o que, mas nunca é mostrado e provado. Outra coisa. Agora vamos falar de Saitama. Saitama tem um poder, simplesmente ele tem o poder de super força. Ele tem uma força que evolui, ele evolui a cada segundo. Uma evolução exponencial que cresce a cada segundo. Então, ele tem simplesmente ele tem simplesmente uma evolução exponencial que cresce a cada segundo. O gráfico mostra que ao decorrer da luta, ele consegue crescer de forma linear, né? Crescer a um ponto que se distancia de qualquer oponente, crescendo infinitamente até o infinito. Então ele cresce do ponto zero até o ponto maior e ultrapassa esse maior. E a distância fica quase absurda, a diferença de distância de poder. Foi assim como contra o Garou Cósmico. O Garou Cósmico O Garou Cósmico O Garou Cósmico O Garou Cósmico, ele tem um modo cósmico, né? Onde God deu os poderes para ele ao tocar no dedo do God, né? Que o God deu o poder pro Garou Cósmico. E o Garou Cósmico copiava a força do Saitama, a força, e também tinha a habilidade de copiar qualquer energia do universo. Essa é a habilidade que ele tem. Com certeza ele copiou a habilidade das forças, das energias do universo. Ele copiou também todas as energias do universo e ele estava upado para lutar contra o Saitama. E nisso, simplesmente quando ele lutou contra o Saitama, ele atacou o Saitama com força total, upado com as energias cósmicas, todas as energias dos universos, upado, e ainda estava copiando o Saitama desde o início. Atacou com força total. Sabe o que aconteceu? Nada. Então esse negócio de simplesmente de não deixar o Saitama evoluir, pode descartar, porque a resistência do Saitama é algo desconhecido. Ele já aguentou rajadas de Ki, ele já aguentou rajada de radiação gama, a queima-roupa, né? Ele resistiu à rajada de radiação gama, né? Simplesmente uma potência de estrela anã, né? Anã branca, uma potência que destruiu uma estrela no peito e nada aconteceu. O ataque desintegrava todos os órgãos internos
e esses órgãos do Saitama não foi desintegrado. Não aconteceu nada com ele, ele ficou vivo. Simplesmente um ataque que simplesmente de rajada de energia, de radiação gama. Um ataque de fusão nuclear. E nada aconteceu com ele. Ele já ficou com uma temperatura debaixo do solo, uma temperatura na lava, uma temperatura semelhante ao sol. Uma temperatura, e nada aconteceu. Ele tomou banho de lava. E ele simplesmente é tão forte que, tipo assim, tem uma evolução exponencial que fica forte a cada segundo. Para passar o oponente, ele precisa de tempo. Então, agora, Goku. Então, esses feitos que o Goku simplesmente tem, de tremer o vazio também, é mentira. Não tremeu o vazio, não é confirmado em Dragon Ball Super que tremeu o vazio, porque seria algo impossível e não é provado. Então, simplesmente esse ataque do Bills versus Goku, que ia destruir o universo, é hiperbole narrativa. Simplesmente que todo em Dragon Ball todo mundo fala que vai destruir o universo, mas nada acontece, nem o planeta, a área de efeito. O planeta não é destruído. Ah, mas tava lutando, tava simplesmente estabilizando os golpes do soco para não destruir a Terra. Mas é impossível, porque simplesmente o soco, tipo assim, as ondas de choque estava se espalhando. Então, as ondas de choques ainda estavam coisando ainda. Então, poderia destruir o universo e nada acontece. Então, esse negócio de destruir o universo... Ah, mas o Dragon Ball simplesmente ia afetar o mundo mortal dos mortos. Ia afetar as dimensões de Dragon Ball. Não, realmente não ia afetar, porque Dragon Ball tem várias dimensões, né? Tem simplesmente várias dimensões. Então, não ia afetar, não ia destruir o universo, porque toda vez fala que vai destruir o universo, mas não é provado e nunca destruiu nada desse nível. Então, o que acontece? Agora eu vou dizer. O Saitama só precisaria só de alguns tipo assim, mais ou menos uns 5 minutos, no máximo, estourando 5 minutos, igual com uma luta do Garou Cosmo, para ele conseguir ultrapassar o nível do Goku. Só precisaria de tempo, né? Porque tem evolução exponencial. E já o Goku simplesmente seria ultrapassado com o instinto superior, com o nível dele, e o Saitama poderia dar um soco nele de inversão de causalidade, né? Esse soco, que o soco também inversão de causalidade, como ele deu em Garou. E simplesmente ele poderia dar esse soco, e ele também poderia simplesmente dar esse soco. Agora, outra coisa, no redraw que teve, o feito do Saitama não foi desfeito. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele segurou um corte dimensional com as pontas dos dedos. Isso mostra que ele tem uma resistência conceitual. Ele sobrevive até um apagamento existencial. Por causa que o corte dimensional destrói a alma, simplesmente é conceitual, né? O ataque do Void, que simplesmente que ele segurou o corte dimensional com as pontas dos dedos. Nada aconteceu com o Saitama como ele segurou esse corte. Nada aconteceu, porque ele resistiu a esse ataque e ainda dominou o ataque, e simplesmente esse feito ainda até hoje tem do Saitama. Que simplesmente que é como se fosse um apagamento existencial, esse corte dimensional. Então, mostra que simplesmente que se o Goku usasse Haikai incompleto no Saitama, ele aguentaria o Haikai incompleto. Até aguentaria até o Haikai de Bills também, porque o corte dimensional é mais conceitual do que o Haikai do Bills. O corte dimensional de Void. Então, tipo assim, então, na minha opinião, o Saitama venceria o Goku, porque só precisaria de tempo para ultrapassar o nível do Goku e vencer ele com apenas um soco. E aí, o que você acha na sua opinião? Diga aí nos comentários.